E aí, Diogo Wick aqui para mais um vídeo da Fit Nerds e atendendo alguns pedidos, hoje eu vou começar uma série de vídeos, né? Não vai ser exatamente em sequência, mas vou começar falando sobre como identificar um bom professor, né? Me perguntaram bastante isso, sobre como a gente consegue saber se a pessoa que está atendendo a gente é legal ou não, para a gente continuar aderindo às ideias, sugestões, né, de treino dessa pessoa. Então, o primeiro passo aqui, que eu quero contextualizar, eu não quero meter pau, ficar falando mal de colegas que podem eventualmente estar agindo mal. O foco não vai ser no negativo, porque se eu só ficar falando dos problemas, você não vai conseguir identificar um caso bom. Então vamos focar nas coisas boas, né, que um bom professor poderia ter na hora de atender você. E hoje o primeiro tópico vai ser sobre como montar o treino. Eu vejo que muita gente tem essa dificuldade, ou sente esse certo ressentimento quando a pessoa vai lá e vai montar um treino e você olha e parece que é exatamente igual o treino de várias outras pessoas, não teve nenhuma individualização, às vezes ele não fez nenhuma pergunta para saber mais sobre você, tá bom? Então hoje vai ser esse primeiro passo para você entender o que seria interessante a gente, como profissional, saber na hora de montar um treino para você. Bora! Só que antes de começar, se você é novo aqui no canal, na Fit Nerds a gente quer mostrar que qualquer pessoa, especialmente os nerds, conseguem ser mais saudáveis e ter um corpo que se orgulham mais. Aqui a gente explica tudo de um jeito bem didático e direto. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal ativando o sininho. Vamos então falar sobre algumas perguntas que são interessantes para os personagens, né, os instrutores de academia, fazerem antes de montarem o treino para você, para terem as informações necessárias e por que elas são importantes. Vamos lá! Começando então, o processo pelo qual a gente tem mais informações do cliente, né, para saber como que a gente vai elaborar o treino, chama anamnese. O primeiro ponto aqui que eu coloquei, que normalmente as pessoas até chegam a perguntar, né, que é em relação aos objetivos. Só voltando um pouquinho, eu não quero que essa aqui seja uma anamnese super extensa, né, como que eu faço lá na consultoria, mas isso aqui seria mais para um atendimento de um professor, né, que eu vejo bastante gente reclamando dos professores que já encontram na academia mesmo. Tá, então aqui vai ser uma ideia de uma anamnese mais rápida, não vai ser tão minucioso quanto um atendimento mais personalizado mesmo, tá? Então aqui o primeiro ponto é em relação a objetivos, né? E muitas vezes a pessoa chega lá e fala, eu quero emagrecer e ganhar músculo, né? Tipo, isso é 99% das pessoas chega com esse objetivo. Mas aqui a gente tem que aprofundar um pouquinho mais e ser um pouquinho mais específico, né? Específico em relação ao quê? Quanto que você quer fazer isso? Você quer ter uma massa muscular para ser fisiculturista ou você quer aumentar um pouco a sua massa muscular em quantos quilos, mais ou menos? Ou dar uma ideia de algum físico que você gostaria de assemelhar, mostrar alguma foto de alguém que você gostaria de ter o seu corpo parecido com essa pessoa, para dar uma ideia realmente de como que vai ser esse processo e alinhar os prazos para isso acontecer. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia completamente errada em relação ao tempo que isso demora, né? Especialmente quem está começando vai passar todo por um processo de aprendizagem técnica, né? As mudanças na aparência vão acontecer um pouco depois, então tem que dar essa informação para a pessoa, porque muitas vezes ela não sabe que isso vai acontecer. Tem que alinhar com o cliente, porque muitas vezes ele não sabe. Tá? Então se você chegar e falar, ó, nesses próximos 6 meses, como que você gostaria de estar? Ah, queria estar assim. Aí você tem que falar para essa pessoa se isso é realista ou não de ser alcançado, como que seria possível essa pessoa alcançar esses objetivos, tá? Sobre esse objetivo, muitas vezes os clientes já vêm tentando fazer isso, ou já tentaram alguma vez na vida. Seria interessante para a gente saber o que ela já fez para conseguir montar esse próximo treino, né? Então entender o que ela já tentou para conquistar esse objetivo, qual que é esse histórico. Aqui a gente pode começar a entrar no histórico de prática de atividade física, se ela gosta ou não de praticar, isso é muito importante nesse aspecto psicológico mesmo, da aderência da pessoa. Se alguém que nunca treinou, desgosta de exercício, nunca fez educação física, sempre matava as aulas e aí vai começar a treinar, é diferente de alguém que sempre amou a educação física, que era a aula favorita, que gostava de praticar todos os esportes. Essas abordagens vão diferenciar um pouquinho, especialmente para quem está começando uma prática de musculação, por exemplo. E entender por que não funcionou, por que ela acha, né? Não precisa ser um negócio muito científico, assim, né? Ter um médico que falou por que não está funcionando e tal, mas por que ela acha isso? A gente está entrando nesse aspecto mais psicológico mesmo para entender como que a mente da pessoa funciona nesse sentido, tá bom? Beleza, agora o segundo ponto é em relação às restrições. Aqui eu separei em alguns pontos, né, pra gente falar. Então, primeiro, ósteo, né? Ósteo vem de ossos. Digamos que a pessoa já teve uma fratura muito séria e por isso ela tem alguma limitação ou cicatrizou errado. Se ela tem alguma lesão muscular, mio, né, vem de músculo, ela tem alguma contratura muito frequente, ela tem algum problema, algum músculo que ela sempre teve um estiramento, enfim. Articular, né? Ver nessa parte da articulação mesmo, se teve algum problema tendinoso ou se a cartilagem já está mais desgastada, alguma coisa em relação a isso para evitar
momentos de uma compressão ou impacto muito elevados, tá? O segundo ponto aqui em relação a doenças, né? Vou até mencionar algumas bem comuns, como hipertensão e diabetes. Aliás, eu já fiz um vídeo falando sobre alguns cuidados na musculação se você tem hipertensão, vou deixar o card aqui em cima, tá? E algumas coisas tem que alterar e você pode até modular o treino para conseguir melhorar essa condição da pessoa, né? Especialmente em caso de diabetes. E o terceiro ponto, para ver se a pessoa tem alguma demanda postural que seria interessante melhorar. Muita gente vem com a postura bem ruim e você educar a pessoa do porquê isso pode ser negativo para a prática de atividade física e musculação em alguns casos, né? Pode limitar você a conseguir se desenvolver mais, você pode acabar favorecendo músculos que já estão superativados, né? Nesse caso, pode ser interessante também ter um trabalho postural e ver como que você pode incrementar isso ao treino, tá? Então esse aspecto de restrição é super importante, fundamental e deve ser perguntado sim. Tem muita gente que eu já vi começando a prática de atividade física e não teve nenhum cuidado nessa hora aqui, especialmente colocar alguns exercícios que podem acabar até prejudicando a pessoa se ela não souber executar com a técnica correta e se ela não estiver preparada para fazer isso ainda. Beleza, agora o terceiro ponto aqui a gente vai falar sobre a disponibilidade de treino dessa pessoa, tanto no quesito de frequência semanal, quantas vezes essa pessoa vai treinar e o tempo que ela tem para cada sessão de treinamento, tá? Isso vai ser muito importante e eu vou aprofundar mais nesse último tópico aqui. Então, quando a gente for considerar a frequência semanal, ela vai ser muito importante para a gente conseguir respeitar o intervalo de descanso que é necessário para cada músculo se recuperar. Ou a gente pode usar alguma estratégia mais avançada, se a pessoa já treina mais tempo, se ela quiser fazer um full body, por exemplo, gostar de treinos mais em circuito, tá? Aqui eu estou considerando uma pessoa que tem o objetivo de aumentar sua massa muscular, né? Vai fazer um treino de hipertrofia, então a frequência semanal vai ser muito importante da gente considerar no quesito de recuperação, tá? O primeiro pontinho aqui que eu coloquei adicional é em relação à lotação da academia, né? Isso acontecia bastante antes desse período da pandemia, mas a gente, quando vai montar o treino, tem que saber o horário mais ou menos que essa pessoa vai treinar, tá? Porque se você for numa academia que ela lota bastante nos picos, algumas máquinas e aparelhos acabam ficando muito cheios. E é importante você comunicar isso à pessoa porque muitas vezes ela não sabe que isso vai acontecer, tá? Então, digamos que uma máquina como aquelas de cabo, né, que normalmente são lotadas nas academias, independente do tamanho da academia, ela sempre vai ter gente utilizando. Então, nesse caso aqui, pode ser interessante ter uma opção de exercício, né? Pode ser, por exemplo, digamos que a pessoa vai fazer rosca no cabo. Você pode colocar isso daí na ficha, mas avisar ela que se estiver muito lotado, ela pode pegar um par de halteres lá e fazer da mesma maneira, né? Colocar como uma opção. Um outro ponto importante em questão da logística, né, desse número de pessoas na academia, é no caso de você montar algum treino em circuito, em bisséries, trisséries, em diferentes aparelhos, né, diferentes músculos que você for utilizar. Isso não é regra, tá? É mais uma questão de bom senso mesmo, que você não vai colocar a pessoa, por exemplo, para fazer uma máquina de supino, uma máquina de puxada e um leg press, né, fazer isso daí em circuito, mesmo sendo músculos diferentes. Para a academia não vai ser muito interessante isso, vai gerar algumas situações de desconforto, né, que a pessoa vai estar em outra máquina, mas também está usando ali, enfim, aí não vai ser muito interessante nessa questão, tá? E se você já treina por conta também, pensa nisso também, tá? Para você não gerar nenhum tipo de conflito aí com outras pessoas. E um outro ponto aqui que eu acho bem legal de comentar, especialmente para as pessoas que vão treinar depois do trabalho, né? Às vezes pode ter algum imprevisto, né? Que a pessoa acaba ficando mais tempo. Isso acontecia bastante, né? Eu vou reiterar nesses momentos antes da pandemia, que a pessoa às vezes não conseguia ir treinar. E aí nessa situação aqui você tem que ter alguma coisa de reserva, né? Digamos que a pessoa só consiga ir treinar por um período mais curto, ou ela tenha que comer uma sessão de treino aí e acabar fazendo mais no outro dia. Nessa parte aqui você tem que orientar como que isso vai acontecer nesse caso. Se você que está assistindo tem essa dúvida, isso acontece com você, deixa aqui nos comentários que se tiver bastante gente necessitando disso, eu posso falar como que você pode contornar essa situação, tá? E agora o terceiro ponto que eu considero muito importante, especialmente no quesito de tempo da sessão, é a questão da priorização, tá? Digamos que uma pessoa ela quer hipertrofiar, só que ela também quer melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e ela quer melhorar a postura. Então é bastante coisa aí nesse caso. A gente tem que comunicar bastante, tem que ter uma conversa mesmo para entender o que vai ser mais importante de se fazer. E normalmente no treino você vai colocar as coisas principais, né, logo após o aquecimento, né, nessa parte inicial da parte principal do treino. Então, se, digamos, a pessoa ela quer hipertrofiar mais. Então aqui o treino de hipertrofia vai ser o foco, vai ser o que ela vai fazer primeiro. Depois ela pode fazer alguma coisa de mobilidade, alongamento, pode fazer junto com algum grupamento muscular que está com volume de treino um pouquinho menor.
pode combinar num dia que vai fazer somente aeróbio, enfim, as opções são infinitas aqui, né? A gente pode alterar essas pecinhas aí de vários jeitos e é muito importante essa comunicação entre o instrutor e o cliente, beleza? Bom, então essas aqui foram as 3 principais, né, características assim para a gente conseguir elaborar bem o treino dessa pessoa. Não vou aprofundar muito em relação aos exercícios, né? Se eventualmente você quiser ver na prática assim como que eu elaboro um treino conversando com algum cliente, também deixa aqui nos comentários. Se você quiser participar disso também, me manda um e-mail para saber mais sobre a consultoria online. E adicionando um pouquinho, né, tem muito mais coisas que a gente consegue conversar com o aluno para saber mais, principalmente em relação ao histórico de treino e sobre alguns exercícios que esse cliente pode ter alguma preferência em realizar, tá? Isso daí é bem importante e o aspecto principal, especialmente para quem está começando, é pensar na aderência. Ele tem que gostar do treino que está fazendo, não pode ser um sacrifício porque senão não é muito sustentável, né? A motivação que a gente tem para ir à academia inicialmente, ela não perdura o tempo inteiro, né? Tem uns momentos de baixa que aí se não for alguma coisa que você gosta de fazer, se você vê como um sacrifício, você vai acabar não fazendo. É muito importante ter essa comunicação, ver que o instrutor realmente quer que essa pessoa melhore, tá? Então isso aqui foi bem importante. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo para mostrar como que seria uma elaboração de treino um pouquinho mais cuidadosa aí no geral que tem aí pelas academias, tá? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários também mandando alguma outra sugestão. Mais pra frente eu vou fazer outros vídeos caracterizando assim comportamentos de um bom professor, pelo menos na minha opinião aqui. Claro que posso estar totalmente errado, se você discorda, também escreva aqui embaixo. Como já falei antes, informações lá na descrição de contato se você quiser o seu treino elaborado por mim através da consultoria online. E aqui ao lado deve estar aparecendo algum vídeo para você ver logo em sequência e aprender muito mais sobre treinamento. Eu vou ficando por aqui e valeu!